Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A gente vai fazer hoje aqui um breve estudo sobre o arrebatamento da igreja. Como você viu aí na capa do vídeo, né? Nessa figura inicial do vídeo, será que é hoje? Será que pode ser a qualquer momento, que ninguém espera? Será que todos vamos ser pegos de surpresa, irmãos, por um arrebatamento? Já já a gente vai ver isso com a palavra de Deus, amém? Mas antes, querido, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like e curta aqui pra gente, para que esse vídeo venha a ser mais mostrado pelo YouTube próprio para outras pessoas, tá? Quando você curte o vídeo, compartilha. Você pode também, se quiser se inscrever, pode se inscrever no canal aqui para estar sempre junto com a gente. E também clicar no sininho, né? Quando a gente clica no sininho, acontece que toda vez que a gente faz um vídeo novo, vai aparecer para você uma notificação no celular, tá bom? Então, vamos lá, meus amados. Hoje a gente vai falar aqui então sobre o arrebatamento, e isso à luz da palavra. Mas antes, eu quero rapidamente dizer para você o que eu acreditava antes de conhecer melhor a palavra de Deus. E olha que a gente já vem no Evangelho já há 15 anos, mais de 15 anos já. Então, porém, irmãos, as coisas vão se abrindo, o próprio Deus vai nos abençoando, né? Para a gente poder aprender mais, conhecer, e através de outros irmãos a gente vai sendo edificado e podendo passar também essa instrução de Deus, a verdade, para você que hoje assiste a gente aqui, ok? Então, assim, o que eu acreditava antes, sem olhar para a palavra, apenas daquilo que eu ouvia por outros, era que o arrebatamento da igreja ia ser no momento que ninguém sabia, ia ser antes da grande tribulação, do tempo do fim, antes que o anticristo viesse, assim eu acreditava que ia ser o arrebatamento, antes daqueles sete últimos anos, né, onde vai ter a tribulação e tudo mais. Detalhes eu não vou dar disso que eu acreditava, para não confundir a cabeça dos irmãos. Mas, queridos, tudo aquilo que, ou a maioria até do que eu ensinava aos outros sobre o arrebatamento, estava fora de um contexto da palavra, né? Como eu disse, às vezes é por causa de um livro, um DVD que a pessoa assistiu, um filme, né? E aquilo entrou na mente dela e ela acha que aquilo ali é verdade, sabe? Então nós precisamos o quê? Deixar um pouquinho os livros de lado, deixar um pouquinho os filmes de lado, se não totalmente, mas e olhar para a palavra de Deus. Se a gente quer saber a verdade, irmão, se a gente quer saber a verdade mesmo, a gente tem que olhar para a palavra, ok? Como a gente viu no estudo passado, sobre interpretação, né, no vídeo passado, leva tempo e é difícil interpretar a palavra, né? Então, mas quando você entende, irmãos, coisas básicas sobre a palavra de Deus, né? Não estou falando de teologia, eu estou falando para você de conhecimento bíblico mesmo. Mas você vai dizer, mas é a teologia isso? Depende, né, irmãos? Se o conhecimento bíblico, né, no caso a teologia, tiver infectada por doutrinas humanas, do que adianta? Não adianta nada, né? Então, mas se o conhecimento bíblico, e vamos dizer assim, por assim dizer, teologia, tiver puro dentro da palavra, apenas dentro da palavra de Deus, com ela mesmo respondendo as perguntas que a gente tem, aí então o segredo de Deus vai ser revelado, né? Todo mistério vai ser, tudo aquilo que tiver oculto vai ser revelado para nós, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Para começar aqui, a gente vai ver que o arrebatamento da igreja, para quem fez com a gente o estudo das festas, fica muito mais claro de entender, né? Você vai, ou aqui, ou através de outro canal no YouTube, você entendeu que o povo de Deus tinha 7 festas. Olha, eu quero falar de arrebatamento, é necessário falar de festas, ok? Então o povo de Deus, lá, o povo israelita, na antiga aliança, eles tinham 7 festas, que eram Páscoa, que a gente conhece, né?
da Páscoa que a gente tem hoje em dia, mas não era assim como é hoje em dia a Páscoa, mas era Páscoa, era Asmos, tudo isso, cada uma era uma festa. Páscoa, Asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Essas festas se praticavam anualmente, e a Bíblia diz que essas coisas da lei, as festas, as datas que eles cumpriam, eram sombra das coisas futuras. Então, Deus estava mostrando no Antigo Testamento, mostrando e profetizando através das festas, através da vida das pessoas, através do nome das pessoas que estão declaradas na Bíblia. Ele estava profetizando coisas futuras. Tudo que aconteceu na Antiga Aliança era sombra daquilo que seria verdadeiro no futuro. A partir de Cristo, com a vinda de Cristo, começa o cumprimento dessas festas. E uma dessas festas é a festa da expiação dos pecados. E o arrebatamento da igreja, irmão, nada mais é que a expiação dos pecados. Quando o sumo sacerdote entrava no templo, figura de Cristo, entrava no Santo dos Santos, né? Figura de Cristo entrando nos céus, nós vemos então que após ele entrar nos céus, assim como o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele vai descer do céu com toque de trombetas, e é exatamente o que acontecia nas festas. A quinta festa era a festa das trombetas, que anunciavam a expiação do pecado, que era o perdão do pecado. Os detalhes disso você vai ver no estudo das festas. Eu vou deixar aqui nesse card que vai aparecer aqui em cima a playlist para que você possa acompanhar. Então, naquele momento que o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos com o pecado do povo perdoado, ele vinha para que tivesse a última festa, que é a festa dos tabernáculos. E é exatamente isso, irmão. Entendendo essas coisas, se você não fez estudo das festas, você vai ler Apocalipse e você não vai entender. Entenda as festas para que você entenda Apocalipse também. Você vai ver que Jesus vai vir do céu, tirando todo o pecado da igreja, e a igreja será arrebatada. A gente vai ver aqui os versículos que falam sobre isso. E esse arrebatamento da igreja, que nós vamos subir da terra, ressuscitados ou transformados, é a festa da expiação, onde ele tira o pecado do povo, no abrir e fechar de olhos seremos transformados. Ok? Vamos ler ali então 1 Coríntios capítulo 15, irmãos, onde ele fala essas coisas, tá? No versículo 51, já está aqui na tela para a gente, né? Diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Percebeu? Paulo está falando para a igreja de Corinto que os cristãos, os que creem no Senhor Jesus, o Senhor e Salvador Jesus, eles nem todos dormirão, que é o quê? Morrer, nem todos morrerão, mas transformados todos serão. Nós vamos ser renovados. Até todo esse capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai falar sobre ressurreição, sobre as coisas concernentes à ressurreição. Porém, aqui nesse exato momento, ele está falando de uma transformação que haverá em todos aqueles que servem a Cristo, todos os cristãos. Seremos todos. Verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Eu vou assinalar aqui para a gente não esquecer. Ao ressoar, irmãos, da última trombeta, o Senhor Jesus vai nos transformar. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível, quer dizer, que apodrece, que se desfaz,
se revista, é o novo nascimento literal, se revista da incorruptibilidade, quer dizer, não vai mais apodrecer, não vai mais virar pó. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então aqui a gente vê, irmãos, que vai ser quando? Aqui a gente está olhando quando que acontecerá o arrebatamento. Ante a última trombeta. Quando a última trombeta tocar. E por que ele fala última? Porque você sabe que em Apocalipse tem 7 trombetas tocando. 7 anjos das 7 igrejas tocando 7 trombetas. Tem também os 7 selos, as 7 taças da ira de Deus, mas isso vamos deixar para o próximo estudo. Hoje aqui, a gente precisa entender que ao toque das trombetas, e isso é uma festa, irmão, lá quando o Apocalipse fala do toque das trombetas, e Paulo menciona aqui a festa das trombetas, ele está com o que na mente? Por que ele está falando de trombetas? Por causa da festa, menciona trombetas, né? Ele está falando sobre, está mencionando as festas das trombetas na lei. Ok? Porém, irmãos, a gente deve entender o seguinte, que vai ser num momento só. Ok? Certa vez eu meditava sobre isso, né, com os irmãos, e se você entender que o arrebatamento da igreja é antes da grande tribulação, de começar a grande tribulação, você perde todo o entendimento sobre as festas, porque vai ter que ter um arrebatamento antes e um arrebatamento depois da grande tribulação, e o arrebatamento no meio também, às vezes tem gente que fala. Mas não vamos entrar nesse detalhe, por isso que eu não quero falar do que é errado, para não confundir a mente de ninguém, tá? Vamos continuar. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, tá bom? Por que Paulo estava falando essas coisas, irmãos? Exatamente porque o mesmo motivo que ele estava falando para os irmãos lá de Tessalônica, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 em diante, ele vai dizer algumas coisas aqui, ó. Olha ali o que ele diz. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, vê que ele está mencionando trombetas, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem tiver morto em Cristo, morreu, está dormindo, né? Morto, como a pessoa salva, ela não morre, ela está dormindo, né? Elas vão ressuscitar. Depois nós, verso 17, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O que essa pregação, o que a pregação correta sobre arrebatamento faz, irmãos? Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Amém? Essas palavras, irmãos, sobre entender quando, como e o que vai acontecer, né? Que vai acontecer o arrebatamento, vai consolar o coração da pessoa de Deus. Porque esses irmãos aqui de Tessalônica, eles estavam passando perseguição, muitos estavam morrendo, como era normal a perseguição naquela época, né? Muitos estavam morrendo, eram assassinados, famílias inteiras mortas. Hoje em dia acontece isso, né? Mas, em alguns países. Mas eles viam aquelas pessoas que eles amavam morrer e alguns estavam sem esperança. Aí é onde Paulo começa a falar essas coisas para que essa palavra, a promessa de que o Senhor que foi na festa do Pentecostes, ele subiu, né, depois da festa do Pentecostes, antes da festa do Pentecostes lá em Atos, né, ele sobe, os discípulos ficam. Nós somos revestidos, os discípulos são revestidos de poder. Isso é Pentecoste, a festa de Pentecostes. Começa então, está para começar a festa das trombetas, no tempo do fim.
E essas festas de trombetas, no toque de cada trombeta, que desencadeia certas pragas, quando terminar no final a última trombeta soar, o Senhor vai descer do céu. Para quê? Vai descer do céu para arrebatar a igreja, ok? Arrebata a igreja, ressuscita primeiro os mortos, transforma eles, né? Os nossos irmãos que já morreram em Cristo, vão ressuscitar, e quem estiver vigiando será arrebatado juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. É o casamento da igreja, irmãos. Se você viu aquele vídeo que eu fiz aqui sobre o Evangelho de João, o primeiro capítulo de João, anunciando toda a história da humanidade, você vai entender isso. Os 7 milênios, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo milênio. Você vai entender também, deixar aqui na descrição também esse vídeo, porque você vai perceber que nós vamos nos casar com Cristo. O casamento é a igreja, a noiva, levada às nuvens para se casar com Cristo. Mas vamos continuar aqui, irmãos. Você vê aqui que essa palavra ela nos consola. Como a gente viu lá em 1 Coríntios 15, ao soar da última trombeta, o Senhor virá. Mas qual será a última trombeta? Como que vai ser a última trombeta? Vamos ver lá, Apocalipse, no capítulo 10. Versículo... Apocalipse 10, verso 7. Olha o que diz ali. Estou lendo assim, irmãos, por favor, né? Eu estou lendo assim de forma isolada, mas estude todos os contextos daquilo que a gente está lendo, por favor, para que você venha se enriquecer, né? Ou você vai acreditar em tudo que eu falo? Não acredita em tudo que eu falo. Assim como você não deve acreditar em nenhum vídeo, assim como você não deve acreditar em nenhum livro, assim como você não deve acreditar em nenhum filme, em nenhuma série, acredita na palavra, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, estou lendo aqui versículos isolados, estou lendo eles isoladamente, a maioria, mas, por favor, leia o contexto disso na sua Bíblia para que você não venha ter dúvida, tá? E, se ficar alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então, vamos lá. Apocalipse 10, 7. Ele diz assim: mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus. Amém? Antes a gente viu ali o apóstolo Paulo falando de um mistério, né? Que é aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Eis que vos digo um mistério. A ressurreição, irmãos, e o arrebatamento é o encontro da igreja, é o subir da igreja até as nuvens, onde a igreja se reunirá. A Bíblia diz, né, lá em Apocalipse mesmo, que diz que ele vai buscar os seus escolhidos dos 4 cantos da terra e vão se congregar num só corpo. Tá? Então isso é um mistério. A ressurreição e o arrebatamento é um mistério. Só que é um mistério revelado, tá? Ele disse o mistério. Que mistério? Nem todos dormiremos. Vamos voltar lá para Apocalipse 10. E não é só, o mistério não é só isso não, irmãos. O mistério ele vai além. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Amém? Então Deus anunciou esse mistério que vai se cumprir ao toque da última trombeta. E Paulo, lá em 1 Coríntios, olha que maravilhoso, irmão. Paulo, ali em 1 Coríntios, ele diz, eu vou dizer o mistério. A trombeta soará, amém? E nós seremos transformados. Os mortos ressuscitarão. E esse mistério, irmão,
o mistério da ressurreição e o arrebatamento, ele vai além porque ele mostra que a igreja naquele momento, só naquele momento, vai estar completa. O Senhor vai atrair a ele todos aqueles que o serviram em Jesus. E a igreja será feita um só corpo, a noiva. Ok? Já somos, né, pela fé, um só corpo. Mas, como eu falei no vídeo passado, né, quantas divisões que tem. E esse tipo de igreja, vou botar entre aspas, esse tipo de igreja de hoje em dia, irmãos, que está dividida, o que Jesus falou acerca do reino dividido? Ele subsistirá? Não vai subsistir. A gente viu isso no vídeo passado, né? Mas, irmão, vamos continuar. Então é o toque do 7º anjo na festa das trombetas. E tudo isso, irmãos, tem um momento certo para acontecer. Até falando aqui sem mencionar versículo, mas eu vou deixar agora na tela aparecendo, que é para começar a tocar as trombetas. Primeiro, né, quem vai tocar essas trombetas? Essas trombetas serão tocadas por anjos. Anjos como os 7 anjos das 7 igrejas do Apocalipse. Você já estudou lá? Apocalipse 3, né? 2, 3 ali, você já estudou. Então, e por que esses anjos vão começar a tocar as trombetas, irmão? O que vai acontecer? Algo vai acontecer, já vamos ver aqui um detalhe gigantesco. Um detalhe gigantesco. Mas é uma coisa importante. Algo vai acontecer que o povo de Deus, a igreja de Cristo, vai perceber que é hora dos profetas. Para quem fez o estudo do plano da salvação, entende o que eu estou falando. Está aqui também o link para você participar, assistir os vídeos, né? Judeus e gentios, Judá e Efraim, representantes dessas duas nações, que é o corpo de Cristo, unidos formam um corpo. Eles vão começar a profetizar num tempo determinado, num tempo certo. Ok? Vamos continuar aqui a leitura, irmãos. Tá? Só para a gente entender isso. São 7 anjos tocando 7 trombetas. Na 7ª, vem Jesus e arrebata a igreja. E quando você entende quem são essas duas testemunhas que vão começar a profetizar, e por que elas profetizam, e contra quem elas profetizam, e o que acontece na profecia dela, é só ler Apocalipse 11, irmãos. Leia o livro, faça o estudo, vai estudando a tua Bíblia, vai vendo os vídeos, que vai se abrir o entendimento para você. Vai ficar fácil compreender. É difícil para eu aqui chegar e falar tudo num vídeo só, porque a gente não tem tempo. Tá? Para você ter uma ideia, hoje eu gravei esse vídeo que eu estou gravando agora, esse estudo que a gente está fazendo do arrebatamento. Eu gravei, deu quase 1 hora, mais de 1 hora de vídeo. No finalzinho do vídeo, travou tudo e não salvou. Entendeu? Algo estava querendo impedir, parece. Mas por isso a gente está aqui de volta falando para você, tá bom? Mas vamos lá. Estamos em Apocalipse e a gente precisa entender melhor esse mistério, né? Que mistério é esse? O mistério se cumprirá. Aquele mistério que ele anunciou aos profetas. Vamos ver Paulo explicando sobre esses mistérios, irmãos, lá em Efésios capítulo 3, tá bom? Vamos lá para Efésios, que vem coisa boa aqui, irmãos. Como toda palavra é boa, né, e proveitosa. Vamos ler desde o versículo 1. Diz assim. Claro, a gente vai ler aqui, né, irmãos? Mas lembra de ler o contexto aqui, por favor? Você percebeu o que eu falei agora há pouco? Você está conectado? Que Judá e Efraim, judeus e gentios, o que Paulo vai falar a partir do capítulo 3 é a continuação do que ele falou no capítulo 1 e o capítulo 2. E isso vai falar sobre
incircuncisão, que era quem não era povo de Deus, não tinha marca na carne, e os circuncisos, que é quem tinha a marca na carne, era povo de Deus. Ok? Então ele está falando disso, de uma restauração em Cristo. Você vai pegar lá o profeta Ezequiel, você vai pegar lá o profeta Oséias, para chegar aqui, por esta causa. Paulo pregava aos gentios e os judeus não gostavam. Havia uma inimizade. Ele vinha dizendo, olha, Cristo desfez essa inimizade. O muro de separação que havia entre os povos não existe mais. Não, nem judeu, nem grego. É todo aquele que crê. As duas casas de Israel, elas, através de Cristo, elas são restauradas, né? Mas vamos ver aqui. Então, leia o contexto para você entender. Se não ler e você não entender, aí você vai... Eu peço que você faça o estudo, irmãos, com a gente aqui ou com outros canais também. Vamos lá. Por esta causa, falando do mistério, tá? Eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, e isso é a revelação da palavra, me foi dado conhecer o mistério. Então Paulo, pela revelação que ele teve da palavra, não teve nenhuma revelação especial. Jesus apareceu para Paulo lá no caminho para Damasco e foi só. A partir de então, 3 dias depois, quando as escamas caíram dos olhos dele, ele pôde compreender tudo. Ele foi cheio do Espírito Santo e compreendeu. Então, ali que começou a ser revelado as coisas que ele sabia, foi revelado esse mistério. Conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, isso que Paulo escreveu no capítulo 1 e no capítulo 2 é um resumo do mistério, irmãos. Ok? É um resumo da revelação. Então, é um resumo do mistério, né? A revelação do mistério. Conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes o resumo dele, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, aquele que vai se revelar ao toque da 7ª trombeta, irmão. Vai se revelar, não, vai se cumprir. Revelado já está. Falta ele se cumprir. Esse mistério do povo se tornar um só povo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios, quem não era povo de Deus, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Delmiro, tu não vai falar sobre o arrebatamento, homem? Mas, irmãos, o arrebatamento é exatamente isso. O mistério revelado, fazendo o povo de Deus, ao toque da última trombeta, que é a 7ª, ser levado aos céus, ser glorificado em meio às nuvens, e ali se tornando o povo um só corpo, com uma só cabeça. E ali não haverá mais choro nem pranto. Começa então o 7º milênio, que é o reino de Cristo nessa terra. Ok? Nós vamos continuar aqui falando de Oséias. Vamos lá para Oséias, porque Paulo está falando dessas coisas aqui, irmãos, judeus e gentios, e o profeta Oséias ele menciona Judá e casa de Israel. Vamos lá? Que aqui tem segredo também revelado. Oséias capítulo 1, verso 11. É tão bonito o capítulo 1, todo o livro de Oséias, é maravilhoso. Mas vamos lá. Os filhos de Judá e os filhos de Israel. Mas Israel não é Judá? Os judeus não são israelitas? São.
Mas aqui havia uma distinção, porque houve divisão das tribos. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão. Quando Oséias escreve isso, irmão, quando acontece essas coisas, para quem lia essas coisas antes de Paulo começar a explicar essas coisas, irmãos, era um absurdo. Porque judeus e gentios não podiam se misturar. Né? A gente sabe ali que Jesus ia passar por Samaria, ali encontrou-se com uma mulher num poço de Jacó, e a Bíblia diz que essa mulher falou, ela disse para Jesus, como tu falas comigo sendo judeu? Não sabe que o judeu não fala com o samaritano? Por quê? Porque o samaritano era gentio, não era mais povo, era o povo de Efraim, vamos dizer, descendente de Efraim, que estava se espalhando em toda a terra. Mas aqui a revelação que Paulo entendeu é que os dois povos, Judá e os filhos de Israel, os filhos de Judá e os filhos de Israel, se congregarão, se ajuntarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Que cabeça é essa? É Jesus, irmãos. Essa cabeça que eles vão congregar sobre si é o próprio Senhor e Salvador Jesus. Eu botei aqui para o lado o meu rosto aqui, porque nós vamos ver algo interessante. Eu quero mostrar a tradução. Ele diz assim, ó, e subirão da terra, quando os dois povos forem um só povo, subirão da terra. Bem nesse entendimento de colheita, de colher o trigo, de levantar o trigo. Né? Aí a gente vem para a festa das primícias. Lá em Apocalipse fala que aqueles 144 mil, já estudamos sobre isso aqui, são primícias de todas as criaturas. Ok? Tantas coisas, irmão abençoada, né? Que as festas abrem entendimento para nós. E subirão da terra, serão tomados da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Esse dia de Jezreel que eu quero mostrar aqui para você. Ó. Jezreel, a gente lê Jezreel, né? Mas no hebraico ali é algo parecido com Israel. Israel. Não é com J, né? Parece Israel que a gente está falando, né, irmãos? Parece porque é. Não que é, mas como se fosse um trocadilho de palavra, né? Israel e Israel. Bem parecido. Eu não sei pronunciar direito. Mas o que significa? A gente não precisa entender a pronúncia, a gente tem que entender o significado. Jezreel, irmão, Jezreel em português, vamos falar em português, né? Significa o quê? Deus semeia. Amém? Deus semeia como? E por que Deus semeia? Como assim? A gente já sabe que Jezreel é Deus semeia. Grande será o dia de Jezreel. A semeadura, irmão, começou a acontecer quando Cristo, Deus mandou o Filho dele a esse mundo para morrer por nós e ser plantado nessa terra como um grão de trigo. Ele próprio falou que que o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. E o que vem do grão de trigo? De trigo a gente colhe milho? Não, né? De trigo a gente colhe trigo. Então Cristo foi plantado na terra para que desse muito fruto. Do trigo se colhe trigo. Nós somos esse trigo. E ele está falando que esse dia de Israel é grande porque ele semeou nessa terra Jesus, esperando colher. Isso aí está lá em Isaías 54, né? 54, onde ele diz que o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito, porque ele plantou Jesus na terra e vai colher a igreja. E tem o tempo determinado para colher. E esse tempo determinado de colheita, irmão, é festa da expiação, aonde
o Senhor vai fazer com que as duas casas de Israel, Efraim e Judá, que é a igreja, resumindo, igreja, vai tirar a igreja na ressurreição e arrebatamento. Ok? Nós vamos continuar aqui para ir para 2 Tessalonicenses capítulo 2, irmãos. Outra pergunta que tem se muito feito. E quando a gente não tem entendimento da palavra, irmãos, a gente fica num vai que vai, volta, a gente não consegue compreender do que Deus está falando e acaba entrando nas doutrinas humanas, né? 2 Tessalonicenses capítulo 2, a gente vai ver o seguinte, irmãos. Vamos lá. Paulo também falando agora para a igreja de Tessalônica de novo a respeito dessas coisas. Vamos ver lá. Ele diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de Cristo, que é só uma, né? Ninguém acha na Bíblia duas vindas de Cristo. Eu achava, entendia, porque o que eu ouvia, não da Bíblia, mas de pessoas, que Jesus viria duas vezes, antes da grande tribulação e depois. Mas já vimos lá em 1 Coríntios que vai ser num momento só, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Mas vamos lá. Então essa vinda é única. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, quer dizer, não se mova do vosso entendimento com facilidade. Você já vai entender porque que eu sublinhei aqui. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, né? Carta, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Irmãos, vamos entender isso aqui. Ninguém vos engane. Deixa eu sublinhar isso aqui também, irmãos. Porque isto não acontecerá. Vamos deixar verdinho aqui, ó. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Isto o quê? O que não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia? Já vamos ver o que é apostasia. Calma aí. O quê? O que é isto que não vai acontecer? É a vinda de nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele. Entendeu? Ele está falando aqui no verso 3 acerca do verso 1. É o que nós esperamos, irmãos. A vinda do Senhor Jesus, o nosso encontro com Ele, nós esperamos isso que nos dá esperança, entendeu? Para que o nosso corpo seja transformado, para que os nossos amados que já morreram, irmãos, que já morreram, sejam ressuscitados, Cristo tem que vir. Porque Ele vindo é o sumo sacerdote saindo do Santo dos Santos, no caso Jesus saindo do céu, e iniciando o reino dele nessa terra de modo literal. E é o casamento da igreja com Cristo. Então olha só, ele está falando aqui que isto, a vinda e a nossa reunião com Ele, onde nós o conheceremos como Ele nos conhece, onde esse corpo físico vai ser transformado para que ele não morra mais. 1 João, né? Então ele está falando que essas coisas, a vinda e a nossa reunião com Ele, não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia. E o que é apostasia, irmãos? Vamos ver aqui a tradução dessa palavra, apostasia. Aqui está pegando a setinha ali em destruição, de perdição, né?
Mas não, irmãos, tá? É apostasia, você vai ver até aqui, ó. Aqui em cima de mim, ó. A apostasia, separação, deserção, apostasia. Então, o que é? O que primeiro tem que vir para que Jesus apareça, venha, volte? Apostasia. Nos tempos que a gente está vivendo, irmão, eu não entendo que nós já estamos na apostasia. E o que é a apostasia? É deserção, é a separação, é o amor de muitos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor da pessoa para com Deus, para com a palavra. Coisas estão para acontecer ou estão acontecendo que está esfriando o amor das pessoas por Deus. Tá? Coisas sérias podem acontecer e Jesus nos alertou lá em Mateus 24, irmãos. Queria passar hoje aqui nesse vídeo, mas não vai dar tempo. Já está longo demais. Tá? Mas, então vamos lá. Para que a nossa reunião com Cristo aconteça, a vinda dele e a nossa reunião com Cristo aconteça, o que precisa? Primeiro vem a apostasia, a separação. O povo desertando. E vindo a apostasia, depois que veio a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, que é o anticristo, né? O filho da perdição. Aqui se você pegar aqui é Daniel, olha lá, ó. Daniel 11:36, que você vai ler depois em casa, né? Aí onde você está. Tá bom? Mas veja, irmãos, você imagina um anticristo, tente imaginar alguém que está preparando algo para assumir o lugar de Deus. E esse alguém, ele espera que... dá pra gente entender, irmão, como um animal fazendo a sua caça, né? O leão caçando as zebras. Se ele vê uma manada, né, de zebras, acho que é manada, todas elas em plena saúde, ele não vai atacar, porque é capaz das zebras matar ele. Mas ele vai esperar que algumas zebras, ou apenas uma, se ele conseguir, esteja fraca, doente, separada do grupo, sabe, distante do grupo. Aí então ele vai atacar. Assim vai ser o anticristo, por isso vem a apostasia e depois é revelado o homem do pecado, porque o anticristo vai se aproveitar de que a igreja, muitos vão estar fracos na fé, e vai vir com o reino. Não, é o último reino, o reino de 7 anos do anticristo, irmão. Aí ele vai vir com aquelas alianças, e aproveitando que o povo está em apostasia, muitos, né? Paulo fala que alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Vai ter espíritos enganadores, Apocalipse fala lá de espíritos, talvez não nesse exato momento, mas fala de espíritos que parecem rãs, né? Vigia, né, irmão? E seja revelado o homem da iniquidade. Você percebeu? Então, para que Jesus apareça, para que venha a vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, primeiro tem que ter apostasia e depois disso ser revelado o homem da iniquidade. Onde a igreja vai saber que é ele, o anticristo. Quem é ele, não sei. Mas no momento certo, no tempo determinado. Quando eu falo várias vezes tempo determinado aqui, irmãos, porque tempo determinado são as festas, tá? Já tem um estudo falando sobre isso, se não me engano, tá? Aqui no canal, né? Ok? Aí vamos continuar. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus.
Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Paulo explicava essas coisas para confortar a igreja, para consolar. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Amém, irmãos? O anticristo vai ser revelado na ocasião própria. E o que detém o anticristo? O que está impedindo? Deter aqui é impedir, ou conter, impedindo, reter, não está deixando ir, não está deixando acontecer. Porque o anticristo ainda não vê, ou pode estar para começar a ver, né, irmãos? Pelo amor de Deus, temos que vigiar. Mas vamos falar, hoje, nós não sabemos quem é o anticristo, ainda não foi revelado a nós quem é. Mas, quando vier a apostasia, não vai ter mais o que detém ele. Vem a apostasia, aí ele vai ser revelado. Nós vamos saber que é ele. Ok? Nós sabemos o que o detém. Aí olha o versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então você vai dizer, poxa, Delmiro, quem é que vai ser afastado? Está escrito que tem que ser afastado alguém para que o anticristo apareça. Quem é que vai ser afastado? Será que vai cair o presidente? Será que é o Trump que vai cair? Não vai? Alguém vai ser afastado para ser revelado iníquo? Aí que está, irmãos. Eu vou mostrar para você aqui que essa tradução afastado, tem outra tradução que fala também assim, para que seja, aguarda somente que seja retirado aquele que agora o detém, né? Mas essa tradução aqui, que é a Almeida, revista e atualizada, ela está falando ali afastado, né? Vamos ver se foi traduzido certo? Fiquei na frente. É a palavra ginomai. Não sei se é assim que pronuncia, mas olha só. Aqui, ó, vou sublinhar aqui pra gente, ó. É aqui que a gente precisa ver, ó. Tornar-se. Ginomai significa tornar-se, vir à existência, começar a ser, receber vida, tornar-se, acontecer, de evento, erguer-se, aparecer na história, aparecer no cenário. Você está entendendo isso, irmãos? Propaganda aqui. Então, isso aqui não tem na tradução do grego ginomai a palavra afastar. Não tem, irmão. De homens que se apresentam em público, ser feito, ocorrer, de milagres, acontecer, realizar, tornar-se, ser feito. Não, você percebeu que não tem, amados? Não tem essa palavra. Então foi traduzido errado ali, afastado. E aqui não é o iníquo, tá? Iníquo é outra palavra aqui, ó. Parece que está pegando a nomos, ó, destituído da lei, não é isso. Estão falando de afastado. Que na verdade aqui a tradução certa seria vir à existência, aparecer na história. Vê como a tradução errada pode atrapalhar tudo? Porque o que eu entendia antes, irmãos, era assim, ó. O Espírito Santo vai ser tirado, vai ser afastado da terra junto com a igreja, arrebatado. Aí o anticristo vem. O que está detendo o anticristo é o Espírito Santo, eu pensava. Porque eu ouvia isso de pessoas, entendeu? Mas não, irmãos. Aqui o certo seria, então, vir à existência. Vamos ler como seria certo. Tem traduções que já estão colocando isso aí certo, tá? Não tem agora aqui. Então vamos ler como seria certo, como é certo. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que venha à existência, que apareça no cenário, aquele que agora o detém. Precisa vir a apostasia para que o anticristo não tenha mais impedimento, irmão. A existência é o tempo certo
É a ocasião própria. Qual é a ocasião própria para o anticristo aparecer, irmão? Apostasia. Então o anticristo aparece só depois que venha a acontecer a apostasia, que é a separação, a desertição do povo. Muitos vão negar a Cristo. Por quê? Não sei. Como? Não sei. Algo vai acontecer. Eu cogito coisas, mas daí coisa minha não vou pregar o que é meu aí, o que eu entendo, o que eu acho. A gente não sabe. Mas coisas vão acontecer que vai fazer o povo se esfriar na fé. Vamos ler ali. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ok? Para terminar, irmãos, nós vamos lá para Apocalipse capítulo 3. Ah, legal, eu lembrei disso aqui hoje à tarde. Apocalipse capítulo 3, que é uma coisa que alguns falam também. Não, mas Jesus falou que ele virá como ladrão. Ele vai vir como ladrão e ninguém vai saber o dia e a hora. De fato, dia exato e a hora, hoje nós não sabemos. Mas não vou, claro, ninguém vai dar data aqui, mas irmãos, entenda. Se Apocalipse coloca datas, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, 1260 dias, mais 1260 dias, é só contar? Talvez hoje, na nossa geração, a gente não possa, no nosso momento, a gente não possa definir, porque ainda não veio a apostasia, ainda não foi manifestado o homem do pecado, ainda não temos 2 testemunhas testemunhando em Jerusalém, física ou espiritualmente, não temos isso acontecendo, não temos as pragas que estão lá na voz dos 7 anjos, as 7 pragas que eles vão mandar, as pragas que vão descer sobre a terra, não temos isso. Então não temos como calcular. Mas no momento que tivermos, irmão, a hora que essas coisas, as estrelas caírem do céu, isso aí já vai estar correndo esses primeiros 1260 dias. Ok? Coisas pesadas vão acontecer. Aí aqui em Apocalipse 3, irmãos, para tirar essa dúvida que tem em alguns irmãos que diz, né? Não, mas Jesus falou que ele vai vir como ladrão e ninguém sabe. Pois é, quem não estiver vigiando, Jesus fala lá no sermão profético, né, que o pai de família, se soubesse, vigiaria para que não fosse saqueada a sua casa. Então quer dizer que Jesus não vai vir como ladrão? Vai, mas ele vai vir como ladrão para quem? Olha lá, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não... Olha isso, irmão. Se não vigiares, virei como ladrão. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, se eu não vigiar, Jesus vem para mim como um ladrão. Eu não vou estar vigiando. Eu vou ser pego de surpresa. Se eu não vigiar. Agora, se a gente vigiar, nós vamos saber, irmãos. Não está escrito que todo olho o verá? Aquele arrebatamento do filme, que ninguém soube, né? Que ninguém ficou sabendo e foram deixados um monte para trás, irmão, não é bíblico. Porque a Bíblia diz que quando ele vir, todo olho o verá. Todos vão reconhecer que é Cristo. As nações que vão estar ali perseguindo a igreja na grande tribulação, vão ver o céu vai se enrolar como um livro, e as estrelas primeiro caem do céu, o sol se escurece, a lua não dá a sua luz, o céu se enrola como livro, vem Jesus, a igreja é arrebatada num instante, num momento, é como um relâmpago, se mostra do Oriente até o Ocidente, todos vão ver, irmão. Todo olho o verá. Amém? E a igreja vai ser arrebatada. Você imagina, se o arrebatamento fosse antes da grande tribulação, os que ficaram aqui
para os 7 anos de grande tribulação, que não vai ser 7 anos de grande tribulação, vai ser 3 anos e meio. 3 anos e meio iniciais vai ser de profecia, irmão. A igreja vai estar profetizando contra o anticristo. Agora, depois dos 3 anos e meio, quando a parte da igreja vai morrer, degolada, assassinada lá em Jerusalém, depois disso, aí que vem a ira do diabo, porque o diabo vai descer nessa terra com grande ira, diz Apocalipse 12. Tá lá, irmão, para perseguir a igreja ao deserto. Percebeu? Então a igreja vai ser perseguida para o deserto, vai se direcionar pelo deserto quando as 2 testemunhas morrer, e nesses 3 anos e meio a igreja vai ter que continuar vigiando, firme na presença de Deus, lembrando a palavra, e vai continuar profetizando também. E vai continuar toque de trombetas durante a passagem da igreja no deserto. Nos desertos das nações, né? Tá bom? Aí virá o fim. Aí os 2 povos serão um só povo e constituirão uma só cabeça, e ele vai nos colher da terra. É o grande dia de Jezreel. Irmãos, o vídeo ficou longo, tá bom? Peço perdão pelo cachorrinho latindo aqui, mas eu queria que deu para você entender. Caso você não entendeu algo, ficou alguma dúvida, se eu de repente errei em alguma coisa que eu falei, põe aí no comentário, a gente vai corrigir no próximo vídeo, mas eu acredito que ficou mais ou menos certo o que foi falado aqui, dentro da palavra de Deus, tá bom? Deixe uma curtida nesse vídeo, não custa nada. Quando você curte, você está fazendo com que o próprio YouTube venha mostrar esse vídeo para outras pessoas que nem conhecem o canal, que nem são da igreja, tá bom? Inscreve-se no canal. Você vai estar participando de todos os vídeos, é gratuito, irmãos. Pode se inscrever. E se inscrevendo, clica também no sininho que aparece do lado. Aí você vai, quando eu colocar um vídeo, na hora que eu colocar um vídeo aqui, você vai receber a notificação, vai apitar no teu celular, vai chegar no teu e-mail uma mensagem que já tem um vídeo novo, tá bom? Vamos continuar aí nos próximos estudos e Deus vai nos abençoar. Deixa eu ver se era só isso mesmo, irmãos. Era só isso. Por hoje era só. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fique nessa paz. Tchau, tchau.